E ajustando aqui a expectativa, para quem pretende fazer um preenchimento labial. Geralmente, quando a gente faz, fica inchado, bastante inchado. Então, você vai sair do consultório, vai estar inchado. Aí, no dia seguinte, vai estar mais inchado ainda. Geralmente, nos primeiros 2, 3 dias, incha bastante. Depois que começa a desinchar, eu acho que a gente consegue ver um resultado final mesmo do preenchedor depois de uns 15 dias, né? Eu geralmente falo 2 semanas para o paciente mesmo. Falei, ó, em 2 semanas, não fica comparando um lado com o outro, a parte de cima com a parte de baixo, a questão da simetria. Porque às vezes a gente pega um vasinho de um lado, né? Faz um hematoma, faz um roxinho. Aquilo acumula líquido, né? Então, inclusive, a avaliação nossa também tem que ser antes. Se a pessoa tem alguma assimetria, você já programa um pouquinho mais de volume de um lado do que do outro. Porque durante o procedimento próprio edema, se você não fez uma avaliação muito certinha, você vai colocar volume a mais de um lado do que do outro, né? Essa avaliação tem que ser antes do procedimento, né? Então é normal ficar assimetria, é normal ficar roxinho. Tudo isso tá dentro do esperado. Tem outra coisa que também às vezes acontece, é a formação de nódulos, né? Então, bolinhas que ficam ali, pode ser no lábio superior ou no lábio inferior. Isso pode acontecer no preenchimento que foi colocado no plano correto, na quantidade correta. Mesmo assim, pode ser que aconteça, né? Geralmente, quando é colocado no plano correto, a técnica correta, é um pequeno acúmulo que vai se acomodando ao longo do tempo, né? Agora, a gente também sabe que pode acontecer esses acúmulos pelo plano ser colocado num plano errado. Quando isso acontece, quando é colocado muito superficial ou um pouco até fora do lábio, aí ele não se desfaz sozinho. Aí tem que ou fazer hialuronidase, ou tem algumas técnicas que a gente consegue fazer a retirada com agulha, né? Como se estivesse apertando uma espinha, né? A gente tira o ácido hialurônico quando ele está bem superficial, quando foi realmente colocado num plano errado. Isso aí, às vezes, acontece. Tanto na parte de fora dos lábios, quanto na parte de dentro. Daí é um erro técnico, né? Durante a aplicação. Então, assim, a gente indica você a massagear quando aparecem as bolinhas, mas muito cuidado para não massagear nos primeiros dias. Porque a gente faz um pertuito quando a gente vai fazer o preenchedor. Por exemplo, você vai fazer aqui no lábio inferior. Aqui. Faz uma bolinha aqui e você vai criar esse pertuito. Então, se você começa a massagear, por esse mesmo pertuito que a gente colocou o ácido hialurônico, ele pode sair. Então, assim, eu já vi na internet vídeos das pessoas espremendo o lábio como se fosse uma espinha e tirando todo o ácido hialurônico. Mas, gente, você não fez o preenchimento, pagou caro. Não dá pra... Sempre a minha orientação é essa. Espera pelo menos uns 2, 3 dias. Exatamente, para fechar esse pertuito. Para daí sim começar a massagear. Eu acho importante. Eu sempre recomendo massagem. Massagem leve, uma pequena acomodação. Outra coisa, é normal sentir o preenchedor. Às vezes tem paciente que às vezes é meio desesperado. Eu sempre explico antes. Mas às vezes as pacientes, elas acham que tem alguma coisa errada de sentir o preenchedor. Nossa, mas eu aperto e estou sentindo. É normal, né? O ácido hialurônico, ele ocupa um espaço ali. É justamente isso que faz a volumização, isso que faz a projeção. Ele está ali no lábio, né? Então, é normal que você sinta ele a hora que você palpa. O que não é normal é, ao falar, ao se expressar, ao mandar beijinho, ficar aquela bolinha. Isso daí realmente não é normal. Se tiver colocado no plano correto, ele vai ceder ao longo dos dias. Pode ser pelo próprio edema, porque eu falei que o ácido hialurônico, ele puxa a água, né? Então, nos primeiros dias, ele vai reter esse líquido. Então, por isso, pode ficar esse abaulamento, essa bolinha mais evidente. Mas, ao longo do tempo, ele vai se desfazendo quando é colocado no plano correto. E daí, ao longo do tempo, não fica tão duro também. Acho que a boca fica um pouquinho, entre aspas, dura quando a gente faz o preenchedor, pelo ácido hialurônico, mas principalmente pelo inchaço. A boca fica muito inchada. Mas depois do tempo ela fica molinha. E assim, tem muitos tipos de ácido hialurônico, né? Para fazer o preenchedor. Tem ácido hialurônico que é um pouquinho mais duro, digamos assim, que dá pra gente usar aqui no arco do cupido. Tem um ácido hialurônico que é um pouquinho mais macio, um pouquinho mais soft, que é até o que a gente usa, né? Que a gente prefere, né? Que dá um efeito mais natural. Que a proposta dele é justamente ser um lábio que é bom de beijar, entre aspas, né? Que fica macio, não fica aquela boca dura, né? E é o que a gente gosta de usar. Mas, assim, tem muitos tipos de ácido hialurônico. E
logo após o procedimento, tua boca vai ficar um pouquinho mais rígida sim, mas com o tempo ela vai ficando mais macia. Depende muito da técnica que você usa, da avaliação para o paciente, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem o lábio muito retificado aqui na parte de cima. Quando a gente quer dar uma marcadinha melhor ali, principalmente nessa região aqui, né, que é do arco do cupido, dá para usar um preenchedor mais duro. Mas a paciente tem que estar ciente de que aquilo vai ficar um pequeno acúmulo ali e que isso é palpável, né? Quando a gente usa um preenchedor que ele é mais denso, ele vai ficar mais palpável, né? Então, dá para ser conversado e dá para chegar num acordo ali, né? E esse foi apenas um trecho da nossa conversa. Se você quer assistir o episódio completo, clique aqui no link.